Fala galera, e aí, como que vocês estão? Hoje eu tô aqui para mostrar mais um vídeo aqui em relação a conteúdo acadêmico, né? Hoje eu vim trazer o meu mapa conceitual que eu vou apresentar na disciplina de políticas de educação e saúde no Brasil na próxima sexta-feira. Lógico que eu fiz algumas adaptações, fiz algumas alterações, provavelmente pode ser que venha a ser revisado, os professores venham colocar alguma revisão em relação a conceitos, mas o que foi desenvolvido na disciplina de políticas de educação e saúde no Brasil. Eu sou o mestrando Victor Augusto Castro, estou no programa de pós-graduação em ensino na saúde, e vamos lá, né? Eu centralizei SUS. O SUS ele se relaciona com a educação e relaciona também com saúde. Vou focar exatamente nos pontos azuis, que nesse relacionamento tem educação, ela promove a educação continuada e também se relaciona com a formação. Como ela se relaciona com a formação, além de dela relacionar, ela também promove. Educação, ela é influenciada por tendências pedagógicas, libertadoras, que inclui, né, libertadoras, crítico social, tecnicista, tradicional e metodologias ativas. Focando nisso, a educação também, ela influencia a sociedade. A sociedade, ela é caracterizada por uma educação popular que contribui também para a formação. É interessante também que a formação ela se resulta também na formação de recursos humanos, que tende o quê? A promover políticas indutoras que incluem Aprender SUS, ProMed, ProSaúde, PET Saúde, PET Interprofissional e o VerSUS. Interessante que a formação de recursos humanos ela busca o quê? Um profissional generalista, que influencia o currículo mínimo. Também esse profissional generalista ele tem a parte crítica e reflexiva, que por meio da Lei de Diretrizes Básicas, Lei 93 e 94 de 1996, ela inclui esse período. E é interessante, quando for voltar novamente sobre o mapa, eu vou voltar agora no que tange a questão da saúde, que inclui tanto na parte da educação quanto na parte da saúde em si, que a educação por meio de períodos históricos, como a saúde, inclui uma organização que da década de 80 a criação do currículo mínimo. Organiza-se na década de 90, marcada com uma lei de diretrizes base que norteiam as diretrizes curriculares nacionais que favorecem tanto o profissional generalista, crítico e reflexivo, quanto a formação que teve aqui de recursos humanos para essa formação em diretrizes também. Então ela tem os dois pontos relacionados. Após esse momento, teve também a Lei de Diretrizes Básicas, que foi uma organização que resultou também na formação também de diretrizes curriculares. Ou seja, ela influencia desde a década de 90 e após até mesmo a Lei de Diretrizes Básicas. A Lei de Diretrizes Básicas ela necessitou de uma revisão. E essa revisão ela se organizou o quê? Nas diretrizes curriculares nacionais, que foram revistas em 2000 em diante, né, que apresentou, além dessa revisão, que foi a necessidade que ocorreu da década anterior, a apresentação de um ensino EAD, das EPAs, que é Interesting Practice Activities, que são atividades práticas confiáveis, que vai formar o currículo baseado em competência. E aqui nós temos também a expansão do ensino na saúde, que favorece a portaria 198 e a portaria de 2007. O interessante também é que apresenta também a austeridade, além do quadrilátero do ensino, que é composto por controle social, atenção, gestão e ensino. Pensando na saúde, quando nós falamos sobre os períodos históricos, também tem alguns marcos. O marco do modelo flexiteniano, que fala sobre o modelo biomédico, o modelo sanitarista, que foi subsequente, e na década de 60 nós temos a caracterização de uma transição demográfica e um modelo hospitalocêntrico, que precede o que? A centralidade do cuidado e a figura do médico ainda naquele desenvolvimento. Mas também temos como marco, depois dessa década, a década de 1970, destaca pelo o modelo onde que houve a ditadura e o modelo qual a própria população tende a ir contra a questão do que era hegemônico. Então, o modelo contra-hegemônico é uma caracterização da população que também estava sendo prejudicada no período da ditadura. Nós temos como marco também o destaque de 1980 a 2000, a reforma sanitária, que tem como marco, né, além da reforma sanitária, que
passaram décadas ali. Temos como marco a primeira Conferência Internacional da Promoção à Saúde, que se fundamenta por meio da Carta de Ottawa. Tem como marco também a Constituição de 1988, que tem como os princípios doutrinários do SUS, tem como base a universalidade, a integralidade e a equidade. E procedente a isso, em 1990 nós temos a criação do SUS, a Lei Orgânica do SUS 8080. Em 2002 a 2016, nós destaca pela ampliação da atenção básica, programas sociais e mais médico. Em 2017, a atualidade, nós temos que é marcada pela austeridade social, que nós vimos também como um período histórico voltado para a parte da educação ali. Nós vemos o subfinanciamento do SUS, nós vemos a questão da pandemia do Covid-19 e os novos desafios que foram implementados. Diante disso, o SUS, ele foi relacionado, durante esse período, ele foi contribuinte também para uma formação de educação permanente em saúde, que contribui, o SUS contribui para a educação permanente em saúde, que corre por meio da aprendizagem no trabalho, que favorece a prática colaborativa e se caracteriza como comunicação, tomada de decisão compartilhada, cuidado centrado no usuário. O cuidado centrado no usuário influencia o vínculo com a comunidade, que significa o quê? Eu no SUS, territorialização e inserção no território, que fortalece o quê? A integralidade do cuidado, que promove a educação interprofissional, que significa aprender com, sobre e entre si, que a educação também interprofissional, ela se concretiza com a formação integrada com o serviço. Isso é caracterizado por meio de que uma tomada de decisão compartilhada e também por meio da comunicação. Espero ter contribuído aí com uma leitura do mapa conceitual. Provavelmente tem alguns critérios que podem ser revisados durante a aula de políticas de educação e saúde no Brasil. E tenha uma semana abençoada.